Vamos lá, galera, conforme prometido, né? Artigo 23, pega aí no teu material, aí nos slides, pá, aqui, ó. Então, a gente viu as atribuições da Câmara, cabe à Câmara Municipal com sanção do prefeito, tá? Exceto quando se tratar de emendas à lei orgânica. Por quê, gente? Porque emenda à lei orgânica não tem, ó, de novo aqui, ó. Emenda à lei orgânica não tem sanção ou veto do prefeito, tá? Isso daí é uma simetria que se aplica para todos os chefes do executivo. Eles não têm gerência sobre decisão política de emenda, tá? A norma maior. Por exemplo, o presidente da República, ele não tem sanção ou veto nas emendas à Constituição Federal, tá? Então isso é importante. Às vezes, se não for ele que propõe a emenda constitucional, não passa mais por ele. Ele não sanciona ou veta, tá? Então por quê? Porque a partir da Câmara votar, a própria Câmara já promulga. Não tem sanção. Sanção ou veto é só lei ordinária ou lei complementar. Marca isso, lembre-se disso, tá? O prefeito, ele não pode sancionar ou vetar emenda, não tem essa previsão, tá? Por isso que está o artigo 23 falando isso. Dispor sobre todas as matérias de competência do município, além de, especialmente, o artigo 23 é uma lista exemplificativa, porque outras previsões de atribuições em lei podem estar estabelecidas na lei orgânica, tá? Vamos lá, inciso 1. Agora eu vou destrinchar esse artigo 23. Legislar sobre assuntos de interesse local, a gente já viu. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Exemplo, matéria de direito ambiental, perfeito? Na verdade, a gente tem o Código Ambiental, né? O Código Ambiental. E o Estado pode legislar sobre meio ambiente e o município, dentro do seu interesse, né? Bosques. Por exemplo, eu moro em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, tem um bosque da freguesia, bosque da Barra, né? Então pode regulamentar, né, legislar sobre esse tema, tá? Dentro do seu interesse local, dentro do seu município, perfeito? Legislar sobre tributos municipais, aí eu falei, né, sobre os tributos. Tributos é gênero, impostos, taxas e contribuições de melhoria, né? Beleza, impostos, IPTU, ITBI, ISS, né? Taxa para prestação de serviço público, tá? E contribuições de melhoria, né? Beleza. Votar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, as leis, beleza? As leis orçamentárias tem que ter e tem sanção do prefeito, tá? Votar a Lei de Diretrizes Gerais de Desenvolvimento Urbano, o Plano Diretor, o Plano de Controle de Uso, o Parcelamento e Ocupação do Solo Urbano, e a posse fechou aqui, o Código de Obras Municipal, tá? Deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimo e operações de crédito, bem como as formas e meios de pagamento, perfeito? Continuando, autorizar subvenções, normatizar a concessão e a permissão de serviços públicos, bem como a concessão de obras públicas, né? Então, normatizar é legislar sobre como vai ser a forma de concessão e permissão dentro aqui do município, tá? Também de serviços públicos, bem como a concessão de obras públicas, tá? Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo, né? Então, ó, doaram meramente por doar. Opa, que maravilha, né? Agradece, aqui a prefeitura agradece. Obviamente não precisa legislar sobre isso. Mas quando forem, ó, eu posso te doar, mas se for por isso, né? Se tiver essa possibilidade, então, opa, vai ter uma doação com encargo, né? Uma dívida, alguma coisa que tem que fazer. Então, tem que sim a Câmara, né, legislar sobre essa autorização. Perfeito? Autorizar-se também sobre a concessão de uso de bens municipais em sua posse, autorizar a permissão de uso de bens municipais, autorizar os consórcios com outros municípios, atribuir a denominação a próprios vias e logradouros públicos, estabelecer critérios para a delimitação do perímetro urbano, autorizar convênios que importem as despesas não previstas no orçamento e que impliquem criação de entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público
privado, votar sobre a criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos. Então, olha aqui que interessante, né? Os cargos, empregos e funções, eles são criados por meio de lei, tá? Então, fique ligado nisso na hora da prova. Ai, meu Deus. Criar, transformar, extinguir cargos, funções e empregos dos seus próprios serviços por meio de lei, bem como a fixação dos seus respectivos vencimentos, dispor sobre a concessão de direito de bens imóveis, votar sobre a criação e estruturação de secretarias municipais e demais órgãos, tá, da administração pública, bem como a definição das respectivas atribuições, autorizar a alienação de bens imóveis, vedada a doação sem encargo de natureza social. Para fins do inciso 13 deste artigo, o município não poderá dar nome de pessoas vivas a logradouros, bens e serviços de qualquer natureza. Esse inciso 13 aqui, ele fala, né, atribuir denominação a próprios vias e logradouros. Mas cuidado, né? Então, quando for dar nome a um logradouro, não pode dar nome, né? Não pode dar nome de pessoas vivas a logradores. A maioria dos municípios tem essa proibição, né? Exatamente para não gerar, de repente, um efeito político, prezar pelo princípio da impessoalidade, né? Da moralidade administrativa, então tem essa previsão, tá? Continuando aqui, agora nós vamos para o artigo 24, e aqui no artigo 24 a gente tem muita coisa, né? Muita lenha para queimar. Porque o artigo 24 eu falei, né? Cabe exclusivamente à Câmara, dentre outras previstas nesta lei orgânica, as seguintes atribuições. E, obviamente, pode ser atos internos, né? Resoluções, ou atos que gerem efeito também externos, decreto legislativo, tá? Então, nesse caso, ó, eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma regimental. Opa, eleger sua mesa diretora por meio de uma resolução, tá? O presidente é esse, o vice-presidente, secretário, não é? É por meio de resolução, ato interno. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, conhecer sobre renúncias e afastá-lo definitivamente do exercício dos respectivos cargos, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e a vereadores, tá? Então, isso daqui a gente já viu, ó, comissão parlamentar, isso é importante, tá? A famosa CPI que a gente vai trabalhar, tá? Requerer pelo menos 1/3 de seus membros para ser aberto uma comissão parlamentar de inquérito, né, para investigar um determinado ato administrativo ali, um fato determinado de competência municipal, perfeito? E aqui, ó, o inciso 10, julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito e pela mesa diretora em 90 dias. Na verdade, eu quero pegar mesmo isso daqui, ó, julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito, tá? 90 dias após a apresentação do parecer prévio pela Corte de Contas competente, observado o seguinte: o parecer prévio só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara referentes à conta do prefeito. Calma que eu vou falar disso tudo. As contas do município ficarão disponíveis para exame e apreciação pelo prazo de 60 dias após a leitura em plenário na Câmara Municipal da Prefeitura e nas demais entidades que as requererem, bem como a disposição de qualquer pessoa física ou jurídica que poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Durante o prazo mencionado na linha anterior, os 60 dias, o presidente da Câmara Municipal e o prefeito, respectivamente, designarão servidores habilitados para, em audiência pública, prestarem esclarecimentos. Publicação em órgão oficial do parecer da resolução que concluírem pela rejeição ou aprovação de contas que serão encaminhados ao Ministério Público, sendo o caso. Perfeito? Então, esses dispositivos aqui, eles estão falando exatamente sobre o julgamento das contas. E esse tema é importantíssimo porque, na prática, às vezes a gente não entende muito bem o que é isso, né? Então, ó, vamos botar aqui, ó, julgar as contas. Aqui eu estou falando no caso do chefe do executivo, né, do prefeito, tá? Então, olha só. Primeiramente, eu quero pegar aqui as atribuições do prefeito,
Deixa eu pegar aqui minha a lei orgânica de novo, né? Ali é bonitinha e tal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Aqui, que beleza. Aqui, ó. Isso aí. Aqui, ó. Deixa eu pegar as contas. Aqui, chefe do executivo. Dentre as atribuições, olha aqui, ó. Licença, tá? Das atribuições. Ó. Aqui, inciso 15. Qual artigo? Eu nem vi o artigo, né, gente? Artigo 62, inciso 15. Ó. Então, artigo 62, inciso 15. Atribuições do prefeito, né? Então, ó, eu já botei aqui, ó, artigo 62, inciso 15. Vou ler aqui para vocês, ó. Prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro de 120 dias após a abertura do ano legislativo, as contas referentes ao exercício anterior e remetê-las em igual prazo à Corte de Contas competente, né? Então, a primeira coisa que a gente tem é encaminhar a Câmara, né, as suas contas. Opa, esqueci de passar para o slide aqui. Isso, aqui, ó. Encaminhar a Câmara as suas contas. Lembre-se sempre na hora da prova, prazo 120 dias, tá? Marque esse prazo aqui. E aí, olha só, ele fala aqui, prestar anualmente à Câmara Municipal dentro de 120 dias após a abertura do ano legislativo as contas referentes ao exercício anterior e remetê-las em igual prazo à Corte de Contas competente. Então, ele vai encaminhar para a Câmara e também para o Tribunal de Contas, ó, ele vai encaminhar tanto para a Câmara, bota aqui rapidinho, só aqui do ladinho, ó, a Corte de Contas. No caso, quem é competente é o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tá? Por quê? Porque a maioria dos municípios, 99%, não tem, porque é proibido, a Constituição proíbe a criação de Tribunal de Contas municipal, tá? Ela proíbe. E aí, quem criou, quem não criou, não cria mais, né? Essa é a expressão. E aí, olha que interessante. E eu tô passando aqui meu YouTube, né? As coisas e tal. Aqui, ó. Cadê? Nesse caso, galera, tem a previsão de mandar em 120 dias tanto para a Câmara, tanto para a Corte de Contas, que é o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, tá? O único aqui no Estado do Rio de Janeiro é o município do Rio de Janeiro que tem o próprio Tribunal de Contas do município. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Ele envia e o Tribunal de Contas, aí deixa eu botar em azulzinho aqui, ó. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro vai emitir o seu parecer. Ele não vai julgar, ele vai emitir o parecer. Aí o parecer dele pode ser positivo ou negativo, pode ser bom ou ruim. Mas olha só, esse parecer, a gente fala que ele é quase vinculado. Perfeito? Quase vinculado. Como assim, professor? Quase vinculado. Tá aqui, ó. O Tribunal de Contas dá o parecer. Pode ser o parecer positivo, bom, as contas estão maravilhosas. Ou pode ser o parecer negativo. Tá uma merda, tá uma bosta, né? Joga fora isso daí. Meu parecer é pela rejeição das contas do prefeito. Nesse caso, tanto positivo ou negativo, esse parecer,
ele só vai ser derrubado pela Câmara por 2/3. Então, ela, quando julga, ela tem como base o quê? O parecer. O parecer fala pela aprovação das contas. Beleza, eu vou julgar. Atingiu o quórum de 2/3 para derrubar esse parecer? Atingiu. Então, derrubei o parecer e falei coisa diversa ao parecer. Ué, professor, mas se o parecer fala que as contas estão boas e a Câmara acha que a conta está ruim, 2/3, tem que atingir o quórum. Se não atingir, prevalece o parecer do Tribunal de Contas. Então, tá aprovada as contas do prefeito. Entenderam mais ou menos? Tá, professor, mas vamos dizer que o Tribunal de Contas fala que as contas estão boas e a Câmara fala que as contas também estão boas. Assim, eles só não atingem o quórum de 2/3. O quórum de 2/3 é só para derrubar. Qualquer outro quórum serve para dizer que o parecer está ok. Entenderam mais ou menos? Então, qualquer quórum serve para dizer, o 2/3 só serve para derrubar o parecer, que pode ser positivo ou negativo, tá? Perfeito? Isso é importante para vocês. Beleza? Maravilha? Foi? Entenderam? Beleza, então. Vamos lá. O parecer, olha aqui, esse é a linha A. Ó. O parecer prévio só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara referentes à conta do prefeito, tá? Perfeito, galera? Foi? Maravilha. Então, esses dispositivos aqui, ó, proceder à tomada de contas do prefeito quando não apresentadas no prazo legal. Opa, olha aqui, qual o prazo? Prazo de 120 dias. Se ele não entregar, a Câmara vai o quê? Meter a mão nas suas contas. Perfeito, galera? Entenderam? Então, fechamos aqui, né, essa parte das atribuições do artigo 23 e artigo 24. Dá uma lida, né, com calma, com tranquilidade. Cuidado com esse tema aqui, que esse tema é importantíssimo, tá? Perfeito, galera? Tranquilo? E ligado ao princípio da publicidade, as contas, né, do prefeito tem que ficar ali disponíveis para apreciação de qualquer pessoa física ou jurídica dentro de 60 dias. Isso é o conceito da publicidade ali, tá? E, obviamente, vai ter audiências públicas com os servidores designados pelo presidente, né? Então, por quê? Porque tem também as contas da mesa diretora, também estão dentro. Então, não é só julgar as contas do prefeito, mas também da mesa diretora, que é a própria Câmara, tá? E aí você vai falar, ué, então é a Câmara que julga as contas dela? Sim, ela que é a fiscal, não é? Então, isso é importante. Toma cuidado com isso na hora da prova, tá? Um forte abraço, galera, e bons estudos.